Você sabe quais são os sinais de uma pessoa que está entrando em depressão? Vem comigo que eu vou te falar. Eu sou a Cris Cali, terapeuta alternativa, holística, facilitadora de consciência. Também sou numeróloga, sou hipnóloga, trabalho com diversos cursos, mestre Reiki e mais 17 energias. Eu sempre falo, o que mais é possível, porque a gente sempre tem que estar aberta para coisas novas da vida. Inclusive o que eu vou falar agora, você pode achar que isso não é para você, mas pode ter certeza que em algum pontinho da sua vida, algum momento, você vai se encaixar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo e todos vocês, que ultimamente eu estou compartilhando todas as informações de anos de tratamento com pessoas e os sinais são muito parecidos. E uma das coisas que a gente pode identificar, eu vou falar hoje para você, para ver se você está entrando dentro desse processo, se você está com um pezinho nele, ou se você já passou por ele e já está saindo. Então, é uma das coisas que acomete o ser humano, porque não ensinaram pra gente como a gente lida com a emoção. Eu sempre falo para meus clientes que a gente tem dois grandes desafios aqui nessa realidade. O primeiro é a mente, a segunda é a emoção. E pode ver que mesmo as pessoas que são batalhadoras, que se dedicaram na vida com toda a garra, que nunca tiveram fraqueza, que são as chamadas guerreiras ou guerreiros, elas, em algum momento da vida delas, elas podem deparar com essa depressão, porque está ligado muito mais com a emoção do que com a mente. A mente ela é o primeiro processo e depois a gente vai para o campo da emoção. Então, alguns sinais que a gente começa a observar nas pessoas que estão dentro desse processo de entrada na depressão, começa com o tipo de situação que ela está vivendo. Se ela está levando a situação muito pesada ou maior do que ela. Normalmente as pessoas tendem a colocar o problema maior do que elas. Então fica aquele monstro enorme, ela se acha pequenininha. Alguns fatores realmente não dependem da gente, né? Algumas situações onde envolve outras pessoas, a gente não vai dar conta de tudo. E é nessa hora que eu ensino as pessoas a entregar, elevar, sair do controle. Porque a maioria das pessoas querem controlar situações ou simplesmente se entrega na tristeza. E essa tristeza, ela começa assim sorrateira, porque a pessoa fica um dia, daqui a pouco ela fica 2, daqui a pouco ela fica uma semana, daqui a pouco ela já está 1 ano e ela não sabe mais o que fazer com aquilo, porque aquilo está tão enraizado dentro dela, começa a ir para um nível celular. E aí começa a gerar todas as doenças. Tudo quanto é doença que a gente pode ver aí hoje é ligado com a emoção. Começa lá, enraiza. Pensamento, sentimento e emoção é energia. E a maioria das pessoas não sabem disso. Tudo é energia, inclusive isso. Então, uma vez que eu tenho uma energia dessa no meu campo, eu preciso tirar ela, eu não posso manter. Então eu posso ficar triste, porque eu tenho um corpo emocional. Eu posso ficar com raiva, eu tenho um corpo emocional. Eu não posso manter isso, eu não posso segurar essa energia. E o que faz segurar? É sempre uma história. Eu estou contando sempre uma história para mim, ou estou sempre contando uma história para alguém, da minha tristeza, da minha história, de algo que alguém fez para mim. Então isso é o que faz a gente muitas vezes começar a entrar dentro de um processo de depressão. Pode ver que uma pessoa que tem um problema, ela começa a não dormir, porque ela fica pensando naquilo, ela fica remoendo. Ela pensa de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Ela processa tudo aquilo de madrugada. E aí o que vai acontecer? Ela vai gerar um processo de insônia e, consequentemente, uma depressão, sem saber. E aí a pessoa ela começa a se isolar do mundo. Ela não quer mais ver ninguém, ela não quer mais sair. Ela começa a achar que o mundo tá violento, que o mundo tá ruim, que é melhor ficar em casa. Essas pessoas que estão passando por isso, elas começam a ter esse tipo de comportamento. Elas não querem
ver outras pessoas, elas querem ficar sozinhas. Então isso é um indício de que a situação já está num nível crítico. Então é muito importante cuidar. E o que as pessoas fazem normalmente? Elas vão para o médico e aí se dá remédios. É a pior coisa do mundo, porque daí o corpo vicia naquilo. Então eu tenho muitos clientes que chegam a mim para tirar os remédios. Mas ali já se criou tanta história naquela cabeça e tanto sentimento que muitas vezes numa sessão não é necessária, não dá para tirar, não é suficiente. Então é preciso fazer todo um tempo para que a gente volte a pessoa para dentro e comece a olhar as histórias que ela está contando e fazer uma ressignificação, seria uma mudança dentro dos paradigmas mentais da pessoa. E eu tenho alguns processos energéticos, técnicas, que ajudam também a fazer essa liberação. Então, eu gostaria que você que está me ouvindo, se você faz parte desse grupo de pessoas, primeira coisa, né, se apega com Deus, porque nessa hora é uma hora muito importante para a gente aumentar a nossa fé. Porque se a gente eleva, né, para o alto, aquilo que está muito pesado nas nossas costas, a vida fica um pouco mais leve. Então a gente fala assim, entrega para Deus. Olha que lindo, os passarinhos estão na árvore. Na árvore cantando, né? Olha que bom. Então felizes. Inclusive, como é que a gente reverte isso, né? Trazendo a alegria, trazendo a felicidade. Essas pessoas, elas normalmente gostam de cinza, elas não cantam, elas querem ficar quietinhas, elas não querem ver ninguém. Isso é muito ruim, né? Dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Que está ligado com a Pande. Então, esse processo, eu não posso falar aqui, esse processo ajudaram muitas pessoas a entrar rapidamente em depressão, porque elas tiveram que se isolar. E muita gente morava sozinha e não sabia lidar com elas mesmas, com as emoções delas que estavam lá enraizadas. Então, tive procura de muitas pessoas para ajudar dentro desse processo de tirar um pouco desses pontos de vista sobre elas mesmas, sobre a vida, sobre o passado dela, ajustar o passado. E uma das coisas que eu também vejo dentro dessas pessoas, além delas não gostar de cantar, dançar e querer se isolar, elas começam a gostar de cores fechadas, preto, cinza, escuro, elas querem ficar no escuro, então elas não gostam da luz do sol. É muito importante, se você está dentro desse processo, ir caminhar, se movimentar, tomar um sol, olhar para o alto, agradecer. Inclusive é um exercício fantástico que eu vou deixar para vocês aqui agora. Todos os dias, sem exceção, ouse agradecer. Eu falo ouse porque muitas vezes a gente acha que isso é tudo normal, né? A pessoa que está dentro desse processo, ela acha assim, minha vida está uma droga, vou agradecer o quê? Mas se você não começar a fazer esse processo, vai ficar muito na mente e na emoção. Para sair da mente, a gente precisa fazer práticas de agradecimentos. Então, faça como um hábito seu, de dia, agradecer a hora que você acorda, porque se você já acordou, já é um milagre. Muitas pessoas nem acordam. E à noite também, faça isso, agradeça. Tá ruim o negócio? Como pode melhorar? Isso é uma ferramenta que eu indico para todos os meus clientes fazerem sempre. Tá ruim? Como pode melhorar? Está bom? Como pode melhorar? Porque sempre vai poder subir mais ainda esse processo. Então, é uma ferramenta energética que eu trouxe da Access Consciousness, que é muito eficaz desde que seja usada. Porque as pessoas, muitos alunos meus, elas conhecem essa ferramenta, mas elas não usam, então não adianta nada. Eu sou uma praticante, eu falo porque eu faço o que eu falo. Eu não simplesmente invento, olha, faz isso daí, tá? Mas eu não faço. Aí não tem sentido. Eu tenho essa convicção de que as coisas funcionam porque eu já usei. Então essa é uma prática. E a última prática que eu deixo para vocês é a Ho'oponopono. Porque a gente entrou dentro de um processo muito grande de julgamento. Julgar os outros, julgar a si mesmo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está separando. E a separação nos faz ser a nossa pior versão. Então nós temos a melhor versão. E é muito importante que todos saibam disso. A gente pode viver a melhor versão nessa realidade, não precisa nascer de novo não.
Só tem que tirar os lixinhos, só tem que limpar. Limpar, fazer as pazes com o passado, cuidar da sua criança ferida está lá pedindo a sua atenção. Então a gente tem que viver a criança. Mas trazer a criança para dentro de nós saudável não é ser a criança o tempo todo, é ser o adulto, mas com a sua criança do ladinho, né? Caminhando feliz, porque se a sua criança estiver mal, o seu adulto também vai ficar mal. Então, dentro desse trabalho, eu já fiz muitos encontros para que a gente pudesse curar a criança ferida. Eu trabalho com isso dentro de terapia também. E é fundamental a gente fazer essas pazes com o nosso passado, principalmente ajustar a história com a criança. Imagina quantas vezes a gente não apanhou de fazer arte, quantas vezes a gente não ficou sozinho chorando, sem ninguém lá acudir. Muitas vezes os pais saíram, às vezes a gente se sente seguro, abandonado, porque o pai foi embora e não falou tchau, a mãe foi embora e não falou tchau. A criança conta milhões de histórias também. Então imagina o que não tem nesse acervo aqui da nossa história, para a gente poder começar a gerar todos esses problemas do nosso dia a dia. É muita coisa do passado que tem que ajustar. E não é só fazer uma coisa, tem que fazer muitas coisas para poder chegar num nível bom e tranquilo dentro de nós. Então, às vezes, a pessoa até sabe lidar um pouco da emoção, ela sabe lidar, ela contém. Isso também é muito perigoso, né? Porque uma pessoa que vai contendo toda a emoção dela, ela vai guardando, ela vai somatizando, aquilo vai virando uma panela de pressão, né? Uma hora alguém vai cutucar ela no extremo e ela vai dar aquele grito de independência dela, né? Tipo, chega! Isso a gente chama de estouro do átomo. É quando a pessoa dá um basta, assim, estoura-se um átomo. Mas também muda a história. E são pessoas que foram muito abusadas, né? Elas acabam chegando nesse limite porque para ela poder sair disso e sair mesmo, né? Desse abuso. Então é um outro assunto que até gostaria de um dia poder fazer esse vídeo para vocês sobre abusos, que as pessoas não têm ideia. Porque infelizmente nessa realidade... Olha o cachorrinho correndo lá. Bonitinho, aqui tem bastante cachorrinho. Muitas pessoas, elas não percebem que elas estão sendo abusadas porque elas às vezes querem ser boas. E as pessoas que são fortes, elas abusam dessas pessoas que são mais fracas ou estão mais fracas naquele momento. Não significa que ela está. Nós somos seres de luz, nós temos uma força divina. Olha, outro cachorrão lindo aqui. Ai, que tem um bichinho, veio aqui me dar um beijo. Falha nossa. Então, meus amores amados, seres de luz, creia nessa tua força interior. Se você está passando por um momento difícil, saiba que isso vai passar. Sempre passa. O que a gente tem que fazer é tentar olhar para isso de uma forma diferente. A gente muitas vezes olha errado para as situações. A gente se coloca muito como vítima. E normalmente a gente não é vítima. Lembra sempre que existe uma lei chamada justiça divina. Essa nunca falha. A gente vê algumas pessoas que passam impune aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus jamais. Então, eleva, joga para cima, faz tudo de bom, não espere retorno de ninguém, porque se você esperar, você também vai se frustrar. Tem uma frase que eu achei tão bonita que a minha sogra disse, que o meu sogro, que não é mais vivo, contava, que é assim: o que você faz, joga no mar, né? Tipo, para você nunca mais querer saber daquilo, porque quando a gente fica cobrando muito do outro, a gente também frustra-se, né? Porque as pessoas não vão corresponder do jeito que a gente quer. Cada um é de um jeito. Quando a gente tem que receber do universo, de Deus, a gente vai receber de outras fontes, de outras pessoas. Nunca é do mesmo lugar. Então, às vezes aquela pessoa não está em condições de poder retornar para você, então tá tudo bem. E é incrível, mas muitas pessoas nessa situação, elas chegam para mim, sempre com umas dores emocionais. Então, seja por um processo muito difícil que ela passou na vida dela, seja por um processo de doença que ela passou, seja por um processo de término. O que a gente tem que fazer é levantar a poeira, né? Sacudir a poeira, levantar e caminhar, olhar para frente, para o alto. A gente se permite viver um luto, viver uma situação triste, um dia, 2, no máximo, mas no máximo 3. O 3 acho que já está no limite. Mais que isso não, gente. Se permita erguer, se permita caminhar, se permita viver, porque quando a gente se apega com algo maior, né, com a sua crença, seja com Jesus, seja com Deus, seja com Arcanjo Miguel, seja com Maria, com quem vocês quiserem, mas se apegue com alguém para você poder, sabe, elevar quando o fardo estiver muito grande, que daí
vai ser um pouco mais leve para vocês. Então, eu vejo sim muita gente despertando na fé a partir da dor, porque às vezes tem gente que é só assim que ela começa a aprender algumas coisas, tá tudo bem. Então lembra sempre que tudo é lição. Mesmo nos tempos difíceis, a gente tem que tirar as lições. Existe algo a aprender dentro daquilo. Eu sempre fiz isso muito jovem. Eu olhava para minhas situações e falava assim, O que eu tenho que aprender dentro disso? e não era fácil para poder identificar isso. E eu, às vezes, demorava 1 ano, 2 anos, para entender um pouquinho da lição que estava ali. Porque enquanto a gente não tem tanta experiência nisso, fica realmente difícil. Mas depois é treino, tudo é treino nessa realidade, inclusive isso. Então eu deixo aqui esse recado para você não se permitir, sabe, ir adiante se você estiver dentro desse processo. Se você tiver, ouça músicas alegres, por favor, não escute músicas aquelas do fundo do poço que o professor fala, né? Tô no fundo do poço, tô ouvindo aquelas músicas tristes, melancólicas, sei mais lá o quê. Então cuidado com as letras das músicas, usem as músicas que vão te elevar, deixar feliz. Lembra do tempo que você era jovem, ouça nem que seja aquelas músicas antigas que você gostava quando era jovem. Coloca assim bem alto o som e daqui a pouco você vai ver que você já está dançando, que você já está se movimentando. Isso é fundamental. E olha o sol. Saiu um solzinho lindo, estava fechado o tempo, agora acabou de sair um sol lindo. Vale muito a pena. 15 minutinhos de sol para quem tem depressão. E tenho também, acho que outro vídeo mais antigo meu, que ensinava outras coisas para depressão. Mas hoje eu já ensinei bastante técnica, eu volto a falar disso de novo para ensinar outras coisas que eu acho que também são muito importantes para quem está nesse processo. Tem chás, né, que é o que eu sempre recomendo para meus clientes, tem banhos também de ervas que ajuda muito, muito mesmo. Mas a princípio, o que eu ensinei aqui hoje já é suficiente para você começar a mudar a tua história. Se você manter o seu positivismo, parar de criticar os outros e você mesmo, você continuar fazendo os agradecimentos, fazendo práticas, né? Como pode melhorar, são ferramentas que eu te falei, energéticas, como pode melhorar isso, como pode melhorar isso, e joga no mar. Né? Quando a gente faz uma pergunta para o universo, a gente não coloca a resposta, a gente simplesmente joga. Joga e deixa para que uma hora o universo traga a possibilidade de poder melhorar isso. Aí vai vir uma pessoa, vai vir um profissional, muitas possibilidades. Então, se você curtiu esse vídeo, ajuda aí a gente, já dá um gostei. Se você estiver no YouTube, já coloca lá, se inscrever no canal, porque tem essa possibilidade de você poder receber meus outros vídeos. E, inclusive, se você apertar o sininho, você já recebe quando vier entrar um novo vídeo. E no Instagram, é só você me acompanhar, me seguir, que você vai receber outras dicas, além de zilhões de vídeos que eu já estou postando para ajudar as pessoas e poder contribuir com elas de alguma forma com o meu conhecimento, porque eu estudei muito para poder chegar aqui. Eu acho que se eu fosse colocar todo o investimento que eu já fiz para poder ser uma boa terapeuta, daria para comprar um carro. As pessoas acham que o nosso trabalho, para a gente chegar no nível que a gente está hoje de conhecimento, é assim, nasce pronto. Não, existe muito empenho, muita dedicação. E isso vale para tudo, né, gente, nessa realidade. E eu amo fazer isso, por isso que eu faço assim com todo prazer, né? E é isso. Ah, tem mais uma que eu não falei, né? Sou consteladora também. O que mais é possível? Meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana. E fiquem na pergunta, como pode melhorar mais ainda? O que mais é possível? Beijo de luz. Até mais!